Oi, tudo bom? Eu sou o Arthur, o teu amigo brasileiro, e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que é pronúncia. Mas qual aspecto em específico? Que é a redução vocálica. Se tu acha que esse vídeo está muito rápido, sempre dá para reduzir a velocidade nas configurações do vídeo aqui embaixo, ok? O que é redução vocálica? A redução vocálica é quando tu tem um som das vogais. O som correto das vogais seria A, E, I, O, U, né? Você tem acentos em português, você ainda tem E e O. Mas quando essas vogais, se elas estão no final das palavras, algumas delas têm uma distorção, uma modificação na pronúncia, e aí tu já não consegue escutar o mesmo som que seria o som, vamos dizer assim, básico dessas vogais. Então, isso é uma grande dificuldade para os estrangeiros aprendendo português, não só no Brasil, mas também em Portugal, né? Em Portugal, toda sílaba que não é a sílaba tônica, que não é a sílaba mais forte da palavra, né? Que marca aquele som mais alto, ela acaba sendo reduzida. Então, as pessoas têm dificuldade de entender o que os portugueses estão dizendo justamente por causa disso. Eles só marcam sílabas mais fortes das palavras. No Brasil, a gente não elimina a sílaba toda praticamente, né? A gente altera principalmente duas vogais, que são a letra O e a letra E. Quando essas letras estiverem no final de uma palavra, elas vão ser alteradas. Especificamente, a letra O no final das palavras ela é alterada para a letra U, e a letra E no final das palavras é alterada para a letra I. Mas também tem esse detalhe importante que tu tem que saber, que é quando acontece redução? Acontece a redução quando essas vogais não são sílaba tônica, quando elas não são a sílaba mais forte da palavra. Porque se elas forem a sílaba mais forte, elas vão ser acentuadas, elas vão ter dois símbolos, né? Ou o símbolo do chapeuzinho, que a gente chama, que é um acento circunflexo, que é um som fechado, que vai dizer E e O, ou o acento agudo, que é escrito assim, né? Que é um som aberto, que vai dizer E ou O. Se tiver acento, isso implica em sílaba tônica. Se tem sílaba tônica, não tem redução, então a gente vai dizer O e E. Se não tem acento e não é sílaba tônica, então claramente, então a gente tem ali uma redução vocálica. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui, um primeiro exemplo de redução vocálica, vou pegar palavras simples, seria, por exemplo, a palavra carro. Carro. Alguns brasileiros, assim, em dialetos mais incomuns, vão dizer carro, carro, com a letra O, mas normalmente não. Normalmente, como termina com a letra O e a sílaba tônica não é o O, é o K de carro, então esse O vira U. Eu estou dizendo carro, carro. Mas atenção, não é carro, não é carro. A sílaba tônica ainda é o K. Mas justamente porque o O não é a sílaba tônica, não é a sílaba mais forte, eu acabo dizendo U, carro, carro, ok? Então quando você tem também uma palavra que termina com a letra E, como por exemplo, aqui eu tenho uma parede, parede, né? Eu não digo parede, algumas pessoas talvez digam, mas a maioria dos brasileiros vão dizer parede ou parede. Isso aqui é uma questão da pronúncia do D, que vai ter um outro vídeo só sobre isso, mas é parede ou parede e não parede normalmente, né? Porque essa letra E aqui no final de parede não é a sílaba tônica. A sílaba tônica é o re, re. Então, parede. O E da sílaba tônica é pronunciado como um E, mas o E final de parede não é pronunciado como um E. Aliás, eu acabei de pronunciar, que é uma palavra, me dei conta disso, di. Normalmente a gente lê DE como di ou como di, porque essa palavra está no meio da frase, né? Ela não carrega o peso da frase, né? São outras palavras que vão dando esse ritmo da frase. A gente tem que sempre pronunciar bem a sílaba tônica, mas as outras sílabas acabam se perdendo se forem uma letra E ou uma letra O, né? Uma outra palavra que eu pensei aqui agora, por exemplo, com a letra O no final, menino. Menino. Não se diz menino, eu vou dizer menino, ou às vezes menino.
mas a letra O com certeza não vai ser uma letra O, ela é lida como letra U. Um outro detalhe, na verdade, eu acabei esquecendo, mas vou falar agora, que é, às vezes a letra A ela é reduzida também. A letra O vira letra U, a letra E vira letra I, e a letra A ela é reduzida para um que os ingleses chamam de schwa, né? Esse som que sai da garganta, aqui o Então uma palavra que me passou aqui pela cabeça é a palavra casa. Eu não digo casa, casa. O A não tem o mesmo som nas duas sílabas. O primeiro, que é a sílaba tônica, de novo, se diz A, então eu vou dizer K, mas o segundo A é um schwa, ele é um Vou dizer casa, casa. Eu não digo casa, casa. Não é o mesmo som, a segunda sílaba é um Então eu acabo tendo a redução do E, do O e do A, ok? O I e o U, como eles já são a própria redução, a gente não reduz eles para mais nada, né? Seria, eu acho que humanamente impossível. Mas isso é só para tu saber que existe esse fenômeno aqui no português que é muito marcado essa diferença em relação ao espanhol. A maioria das pessoas que aprende português já teve algum contato com o espanhol anteriormente e tem essa coisa, né, do espanhol ele ser muito visível na escrita, a pronúncia e vice-versa, né? E em português não. Às vezes eu vejo uma palavra escrita e quando eu vou pronunciar eu não escuto aquilo que está escrito pela minha lógica, sabendo espanhol, sabendo italiano, sabendo talvez inglês, alguma coisa assim, né? A grande culpa dessa dificuldade, dessa distância entre o que está escrito e o que é falado é a redução vocálica, ok? Então eu espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado para alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui um comentário que eu vou tentar te ajudar e a gente se vê na próxima, ok? Tchau, tchau!